Efésios 1, do verso 11 até o 14. Efésios 1, do verso 11 até o verso 14. Antes da gente começar a leitura de hoje, vamos recordar o que a gente falou no domingo passado, sobre os efeitos da redenção nos eleitos. Nós lemos do verso 7 até o verso 10, onde a gente trabalhou os termos, o que era remissão, o que era redenção, o que era a sabedoria e a prudência que Deus derramou sobre aqueles que creram no Messias. A gente leu a partir do verso 9 que o mistério que estava oculto era Cristo, que Deus fez se revelar todas as coisas em Cristo. E isso ele propôs segundo o beneplácito que ele quis, que Deus o Pai quis em Cristo. Então nós tratamos bastante domingo passado sobre o que era a remissão, a sabedoria e prudência, o mistério que era Cristo, a vontade de Deus em revelar todas as coisas no seu Filho, de fazer todas as coisas convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos. Então nós trabalhamos os efeitos dessa redenção nos eleitos. Hoje o tema da mensagem, hoje do 11 até o 14, é a herança e o penhor de Cristo. A herança e o penhor de Cristo. Nós vamos ler a partir do verso 11 até o 14 de Efésios capítulo 1, ok? O texto diz: Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, a nós, os que de antemão esperamos em Cristo. O texto continua: E que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito da promessa, o qual é penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Amém? Até a leitura. Vamos orar a Deus para que Deus nos ilumine, nos capacite para que a gente venha compreender a sua palavra, ok? Pai, muito obrigado por mais um domingo na tua presença, Pai. Ajuda-nos, Pai, a entender e compreender a tua sagrada Escritura. Fala conosco de uma forma audível, Pai. Sabemos da nossa limitação, sabemos que não somos nada e necessitamos do teu auxílio, do teu Espírito Santo, Pai, para que a gente venha entender e compreender a tua palavra. Por isso, fala conosco, mostra-nos claramente a tua palavra, para que a gente venha compreendê-la e aplicá-la em nossas vidas. Tudo isso nós pedimos e te agradecemos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom, o tema da mensagem de hoje, então, a herança e o penhor de Cristo. Efésios 1, do verso 11 até o 14. O verso 11 diz: Nele digo, no qual também fostes feitos herança. Eu quero dividir o verso 11 em parte A e parte B. Geralmente a gente faz isso quando a gente está lendo um comentário bíblico. Mas para dividir bem o verso aqui, eu vou dividir ele em duas partes. A primeira parte que diz feitos herança e a segunda parte que diz predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. Eu quero me atentar primeiramente a feitos herança. É uma qualidade que os cristãos adquirem em Cristo. Ou seja, nós temos uma herança, nós somos uma herança a Deus por meio de Cristo. Em Cristo nós somos uma herança. Cristo falou repetidamente de crentes como presentes que o Pai lhe deu. Então, esse presente nada mais é do que uma herança que Deus deu a Cristo para glorificar o próprio Deus, para glorificar o Filho e para glorificar o Espírito Santo da promessa. A gente lê isso quando a gente vê em João. O Evangelho segundo João, ele trata muito da soberania de Deus. Então, o Evangelho que eu gosto de chamar do Evangelho soberano, que ele fala tanta soberania de Deus, ele enfatiza tanto aquilo que Deus fez, que Cristo fez de uma forma soberana, que a gente se apega bastante a esses textos para falar sobre uma ação monergista de Deus sobre as pessoas. Principalmente nessa questão de presentes que o Pai deu a Cristo. Ou seja, Deus o Pai escolheu pessoas para que essas pessoas se achegassem a Cristo. E essas pessoas serão heranças, são heranças na verdade. Nós fomos feito herança, como diz o versículo 11. João 6,37, se a gente puder abrir lá. João 6. João 6, verso
37 até o 39. Deixa eu puxar aqui. Aqui. O texto diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu para não fazer a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscite no último dia. Os cristãos são dados os crentes são dados ao Filho, e o Filho não vai lançar fora isso, porque isso é um presente de Deus. Cristo não vai jogar fora aqueles que Deus o deu. Por isso que nós cremos na perseverança dos santos, na preservação, melhor dizendo, dos santos, é que nenhum daqueles na qual o Pai deu a Cristo, ele vai jogar fora, porque eles são herança, eles foram comprados pelo próprio Cristo. Então, se Cristo te comprou, obviamente ele não vai te jogar fora. Tu não é uma mercadoria que depois que você usa fica bastante desgastada, aquele crentezinho está desgastado, eu vou jogar ele fora agora. Não, você foi comprado. E o penhor disso é o que a gente vai trabalhar no final da mensagem de hoje, que é o penhor disso tudo, ou seja, aquilo que sustenta, é o Espírito Santo, na qual tu foste selados, o texto diz. Então, veja bem, nós somos uma herança comprada pelo precioso sangue do Filho. João 10, 29 também vai trabalhar um pouquinho mais para frente. É por isso que eu gosto de chamar o Evangelho da Soberania, o Evangelho Soberano. João 10, verso 29, ele vai dizer o seguinte: aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Os cristãos são uma herança que jamais serão arrebatadas da mão do Pai, jamais serão arrebatadas da mão do Filho e jamais perderão o selo do Espírito. Alguém pode dizer, tá, mas então como é que Paulo escreve a Timóteo e diz para ele não apagueis o Espírito? Ok, apagar o Espírito. Em nenhum momento o texto diz recoloque o Espírito dentro de você de novo. Tem como a gente adormecer espiritualmente? Tem, mas não desselar aquilo que foi selado. A maior prova de que tu não pode perder o selo é que Paulo diz para ele, não apagueis o Espírito, ele está aí dentro. Ressuscita isso aí. Ele está aí. Dá uma chacoalhada, pega pelo bracinho e diz assim, acorda meu filho. Entendeu? E essa é a maior prova de que o crente não perde a salvação, não perde o Espírito. Como a gente ouve por aí em jargões de outras denominações, aquele não tem mais o Espírito. Ou tu é morada do Espírito, ou foi selado, ou tu não foi. Se tu foi selado, tu creu verdadeiramente, está em ti. Esta herança jamais pode ser apagada. Cristo venceu por nós no Calvário, como os despojos de uma vitória sobre Satanás, o pecado e a morte. E agora tudo pertence a Cristo. Os cristãos pertencem a Cristo. Tudo é para Cristo e por Cristo e para Ele. Amém. Desde a eternidade passada, Deus Pai planejou e determinou que cada pessoa iria confiar no seu Filho para a salvação. Seria dada a seu Filho como uma posse, uma herança gloriosa. Nós somos tratados como uma herança gloriosa em Cristo. Por isso que o texto diz que nós somos fomos feitos. Veja bem, vamos dizer assim, a arquitetura que foi montada a frase. Feitos, herança. Somos feitos, herança. Remete a algo passado. Está no passado. Feitos. Nós não estaremos sendo, nós não seremos feitos, nós fomos feitos. É uma afirmação no passado. Salmo 2. Salmo 2. Do versículo 7 até o 9, tem algo interessante. O reinado do ungido de Deus é o que diz no Salmo 2, no cabeçalho. Olha o que o texto diz. Salmo 2, verso 7 até o 9. Proclamarei o decreto do Senhor.
Ele me disse, tu és meu filho e hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Se atente ao verso 9, ao verso 8. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Quando a gente lê o Salmo 2, a gente vê que é um reinado do ungido de Deus, aquilo que irá acontecer um dia. E ungido aqui remete não a Davi. Não a Davi. Davi é um tipo de reinado. O arquetipo mostra o que o tipo é. O tipo é o que Cristo vai fazer nessa terra. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Ou seja, todos os crentes, todos aqueles que são crentes, eles são herança. Serão herança, são e serão no dia do reinado de Cristo, aqui nessa terra. Se não ficou muito claro, Isaías 53, um dos textos que eu mais gosto da Escritura Sagrada, se tem como a gente dizer, né, que gosta mais do que o outro, mas Isaías 53 principalmente. O verso 10 e o 12 fala sobre aquilo que Deus agradou fazer no Cristo. O verso 10 diz, todavia o Senhor agradou Moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de Deus, e sua alma ficará satisfeita. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como sua parte, e como os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou sua alma até a morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. O texto está dizendo que ele repartirá o despojo. O verso 11 diz que fomos feitos herança, predestinado com o propósito de que ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Deus agradou Moê, o filho. Esse filho teve um trabalho penoso, que a gente já sabe que remete à cruz do Calvário. Foi um trabalho dolorido. Foi um trabalho que custou a vida do próprio Cristo, o sangue do Cordeiro. Ele vai olhar para a sua obra e vai ver que isto foi algo que regozijou ele. Ele vai olhar o fruto do seu penoso trabalho e vai repartir os despojos. Nós somos uma herança em Cristo, nós que cremos. Nós não vamos cantar aqui raridade, não vai olhar para o irmão que está ao teu lado e diga você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não, não é isso. O que o texto está dizendo é que em Cristo nós somos herança. Nós somos contados como uma herança gloriosa para Deus. Não por conta de que nós somos bonzinhos, algo de bom tem em nós, ou que nós sejamos muito bonitinhos perante Deus, não. É por conta da obra do próprio Deus encarnado. Nós somos contados como herança. A segunda parte do verso diz, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Nós fomos predestinados segundo a vontade de Deus para sermos herança em Cristo. Efésios 1:4 que a gente já leu, do 1 do 4 ao 6 diz assim, assim como nos escolheu nele em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, Cristo, e em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Para quê? Para louvor da sua glória e graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado Cristo. Nós temos 3 menções nesses do 4 até o 6 em Cristo, no amado Cristo. Tudo que o cristão foi demarcado, determinado pela soberania de Deus em Cristo. E tudo que o cristão faz é para a glória de Deus. Nós somos predestinados para a glória de Deus. Nós fomos salvos para a glória de Deus. Nós reinaremos um dia para a glória de Deus. Nós estaremos um dia no estado eterno para a glória de Deus. Tudo que o cristão faz, anda, é segundo o propósito daquele que faz todas as coisas. Deus, o Pai. Há uma soberania de Deus que é inegável, que muitos tentam negar por aí. Muitos tentam dizer que o nosso destino quem faz somos nós.
Mentira. Quem traçou os planos foi Deus. Quem traçou o destino foi Deus. Eu posso não entender como no meio do mundo cheio de maldade Deus consegue ser soberano e não se manchar com pecado. Isso eu posso me perguntar. Mas eu não posso dizer que tudo que acontece não está debaixo da mão e da soberania de Deus. Porque senão não existiria. Verso 12. E o propósito de tudo isso que Deus fez? O verso 12 vai dizer: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. O propósito é tudo isso, não é para glorificar o homem. Deus do domingo passado, a gente já está falando disso. E Paulo não cansa de falar isso. Paulo não cansa de trazer a soberania de Deus e dizer isso é para a glória de Deus. Para muitos, a soberania de Deus é algo inviável, é algo injusto, Deus ser soberano. Deus não dá livre-arbítrio. Livre-arbítrio é algo, que Deus injusto. Como se o livre-arbítrio resolvesse os problemas da humanidade. O que resolve os problemas da humanidade é a cruz. Sem cruz, não interessa. Você pode achar o próprio Deus. Não interessa. Você pode achar que pode fazer o que quer. Não interessa. Seu destino ainda está traçado. Com livre-arbítrio ou sem livre-arbítrio, se tu não crê no Filho, tu vai para o inferno. Então não resolve absolutamente nada. É besteira. É um sofisma criado para afagar o nosso ego. A fim de sermos para louvor da sua glória. A predestinação e os seus efeitos naqueles que creem em Cristo é para a glória de Deus e não do homem. É para a glória de Deus e não do homem. Nós já lemos Efésios 1:4. Tudo é para a glória dele, por meio dele e para ele. Verso 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele Cristo, fostes selados com o Espírito da promessa. Aqui também eu quero dividir parte A e parte B o verso. Eu quero me deter a primeira parte do versículo que diz: depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Depois que a gente ouviu a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, é a partir daí que Deus começa a trabalhar na vida dos seus eleitos. É a partir daí. A boa notícia de que Deus providenciou um caminho de salvação através da obra expiatória do seu Filho. Como é que a gente pode atestar que nós fomos eleitos e selados com o Espírito Santo? Quando você verdadeiramente creu no Evangelho. Como é que eu posso saber? É uma pergunta que sempre faz. Como é que eu posso saber se eu sou um eleito? Tu crê em Cristo Jesus? Tu crê na suficiência de Cristo? Tu crê que sem Cristo tu está fadado e destinado ao inferno? Se você dizer que sim, você certamente é um dos eleitos. Não é pelo que tu faz, não é pelo que tu deixa de fazer, não foi pelo que tu fez ou que tu irá fazer. Como é que eu sei que uma pessoa é uma daquelas que Deus escolheu? Quando ela crê no Evangelho de Jesus Cristo, na obra de Jesus Cristo. Quando ele crê na palavra da verdade, o Evangelho da salvação que o apóstolo Paulo está falando. Na boa notícia que Deus enviou o seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário para remir aqueles que creem na obra expiatória e sacrificial do Filho de Deus. João 1,12. Novamente voltamos para o Evangelho da soberania. João capítulo 1. Verso 12. João 1,12. Vamos ler o 11. Veio para o que era seu, povo judeu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram
Não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Tente encaixar livre-arbítrio aqui. O texto é claro. Veio para que os seus. Ele veio com um propósito inicial, abre aspas, né? Abre aspas, para o seu povo. Mas o seu povo não recebeu, porque era incircunciso, duro de coração, Jeremias 4:4. Era um povo duro, incircunciso, que não creria. Mas todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder. Quem deu o poder? O livre-arbítrio do homem ou Deus? Quem é o agente aqui no texto? Quem é o sujeito da frase? Deus. Deu-lhes o poder de serem quê? Filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Eis aqui teu livre-arbítrio. Mas de Deus. Ou seja, depois que você ouviu isso, o Evangelho, ela tem uma capacidade, a palavra de Deus, a boa notícia, de providenciar esse caminho da salvação. E Ele te coloca nesse caminho da salvação. Ele te coloca lá. Não é na vontade da carne nem do sangue, mas foi de Deus. Um dia a gente ouviu essa palavra, um dia a gente creu e continua crendo. E a gente dá glória a Deus porque nós somos chamados por esse Evangelho da salvação. Romanos 10 também trata disso. Romanos 10, 17, um texto muito conhecido, né? Romanos 10, 17 diz assim: e assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pela pregação. Que pregação? Pregação do Evangelho. E a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, a fé é gerada pela pregação, Deus gera a fé na pessoa por meio da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. E a pregação, ela é pela palavra de Cristo, ou seja, pelo que Cristo disse e seus apóstolos sustentaram. Qualquer outra coisa que não seja isso não é Evangelho. Sinto-lhes informar. O Evangelho é isto. E é por isso que nós ouvimos a palavra da verdade, o Evangelho da nossa salvação. A boa notícia. A parte B do verso 13. Tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E agora vai ter gente que vai ficar brava com essa parte. Tendo nele crido, fostes selados com o Espírito da promessa. Bom, aos que verdadeiramente creem em Jesus Cristo, note que eu estou falando verdadeiramente creem, porque existe um falso crer, um falso intelecto, uma falsa convencimento, pode existir. Esses foram selados com o Espírito Santo, tendo a garantia da salvação que Cristo obteve naquela cruz. Mas deixa eu te dizer, se tu foi selado verdadeiramente, esse selo nunca será removido. Lembra que a gente leu lá no início? Que Cristo não abandona? Que ninguém pode arrebatar das mãos? Como é que eu posso provar isso? Nele também fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Por quê? Porque depois de ouvir a palavra da verdade do Evangelho da vossa salvação, vocês foram selados. Vocês foram regenerados. E essa regeneração, ela faz com que abra o teu intelecto e o teu espiritual, ao mesmo tempo, não só o intelecto, não só o psique, mas o espiritual. Tu é vivificado. Aquilo que estava morto dentro de ti pelo pecado original, ele é quebrado. E a partir dali tu tem um entendimento não só intelectual, mas espiritual. Lembra que a gente leu antes sobre sabedoria e prudência que foi derramado sobre os que creem? Entendeu? Entendeu os links das argumentações de Paulo?
Existe uma sabedoria e uma prudência porque foi aberto o teu intelecto e o teu espiritual ao mesmo tempo, para que tu entenda e que tu viva o espiritual junto. Porque antes tu era morto intelectualmente para as coisas espirituais. Por isso que o Espírito Santo tem que convencer. Por isso que tu é selado com o Espírito Santo. Porque nós nascemos ignorantes quanto às coisas espirituais. E a maior prova de que um crente não pode perder aquilo que Cristo fez é que tu foi selado com o Espírito Santo. Se não, Deus falha, Cristo falha e o Espírito falha. Veja onde vai terminar essa teologia da perda da salvação. Veja onde vai terminar isso. Atribuir falha a Deus, falha ao sacrifício de Cristo e falha ao Espírito Santo. Isso para mim cheira como blasfêmia. Quando uma pessoa diz assim, aquele lá perdeu a salvação. Eu tenho duas alternativas, me calo ou eu mostro o texto de Efésios 1, versículo 13 para ele. Me atribua isso. Tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo. Ou seja, aquele que deixou de crer, ele foi desselado com o Espírito Santo. Paulo estava mentindo quando ele disse que a gente foi selado. E selo aqui é uma marca. É uma marca. É testificando que alguém é de alguém. É testificando que aquele não pode ser roubado, tirado, saqueado, nada. É selado. 2 Coríntios 1. 2 Coríntios 1. Do verso 21 até o verso 22. 2 Coríntios 21 e 22. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Mas aquele que confirma conosco em Cristo e nos uniu é Deus, que também nos, veja de novo, selou, e nos deu o penhor do Espírito Santo em nosso coração. Sempre quando alguém diz, aquele crente é um crente frio, aquele crente perdeu o espírito. Não, ele perdeu a bagunça, ele perdeu a meninice, ele perdeu a criancice de gritar, espernear, chorar, se rolar no chão e achar que isso é algo assim, espiritualmente, que coisa. Não. Como é que eu sei que um crente é selado com o Espírito Santo a promessa? Quando ele verdadeiramente ouviu, quando ele entende o propósito de Cristo ter morrido naquela cruz, por que morreu. Como é que eu consigo identificar? Nós somos selados com o Espírito. E Paulo diz, nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Ou seja, a garantia. A prova disso é o Espírito Santo de Deus. Como é que eu posso saber se eu sou um cristão? O Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito testifica, o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus. Paulo escreve de novo isso em Romanos. Não há meio termo. Romanos 8. É que nós estamos falando de Romanos, eu gosto bastante de Romanos. Romanos 8. Romanos 8, verso 16 e verso 17. Acabei de citar de cabeça o verso, mas é bom a gente ler. O próprio Espírito, aqui o Espírito está com letra maiúscula, testifica com o nosso Espírito, letra minúscula, Espírito do homem, que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O Espírito Santo é aquele que testifica, olha, vocês são filhos de Deus. Não é necessário sair pulando, gritando, esperneando, chorando, fazendo qualquer outra coisa do tipo para provar que tu é selado. Não. Tu prova que tu é um selado quando tu entende a obra da cruz, quando tu entende o que Deus fez por ti na eternidade, colocou teu nomezinho no livro da vida, e por conta disso tu glorifica a Deus, e por isso tu vive uma vida correta em Deus. O Espírito Santo é o selo, o penhor, aquilo que garante. Por isso que ele foi enviado. Por isso que Cristo disse, quando eu for para o meu Pai, eu não vos deixarei sós, não vou deixar você sozinho. Eu vou enviar o Consolador. E aquele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se você sabe o que é o pecado, a justiça de Deus em Cristo,
e que um dia vai ter o juízo para quem não crê. Pode ter certeza. Se tu vive isso, tu é um selado. Parabéns, bem-vindo ao time. Verso 14. O qual é o penhor da nossa herança. Deixa eu voltar para Efésios. O qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O qual é o penhor da nossa herança? Como crente, nós temos o Espírito Santo, a promessa, tá? Como um divino penhor da nossa herança. Uma primeira parcela dessa garantia, que Deus garante, essa plenitude de bênçãos, que a gente leu lá no verso 3. Vamos ler o verso 3. Bendito Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte e bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O Espírito Santo é as primícias desse, vamos dizer assim, desse penhor. É Deus testificando, olha, eu vou provar para vocês como vocês são o meu povo, a minha herança, meus filhos. Sabe como? Eu vou dar uma coisinha para vocês que é meu, o meu Santo Espírito eu vou dar para vocês. Isto é o penhor. Isto é a prova. E um dia isso vai ser completamente cumprido. Hoje nós somos assegurados, e garantidos com uma certeza absoluta, que somente Deus podia proporcionar para nós, que é o seu Filho e o seu Santo Espírito. Nós vemos a Trindade trabalhando. Deus o Pai planejando, o Filho consumando, e o Espírito Santo garantindo. A gente vê isso. O penhor da nossa herança. O Espírito Santo, ele não é uma energia. O Espírito Santo não é algo que está ali só para te motivar, para trazer, como a igreja, infelizmente, hoje vê o Espírito Santo como somente uma energia para energizar, para dar dom para as pessoas. Para sair falando um monte de coisa por aí. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Ele é aquele que testifica, que garante, que diz, vocês são de Deus. A maior prova é que eu selei vocês. Eu estou dentro de vocês. Eu faço com que vocês entendam a obra da cruz. O que é loucura para os ignorantes, mas para vocês é um precioso tesouro. O Espírito Santo é o penhor. Uma das coisas que me deixa muito triste é quando o Espírito Santo é atrelado somente a dons espirituais. Uma coisa que me deixa triste. As pessoas falaram os dons do Espírito Santo. Das pessoas, vem à cabeça da pessoa o Espírito Santo como somente aquele que dá dádivas para a igreja, capacita as pessoas. Não, o Espírito Santo, a principal função dele não é dar dons, mas sim testificar que ele é o penhor da herança dos eleitos de Deus. Uma coisa que me deixa muito triste, me abala muito. Nos lugares celestiais em Cristo, essas bênçãos estão lá em Cristo, como a gente leu no verso 3. Isto é o penhor. Essas bênçãos são as primícias daquilo que Deus selou com o seu Santo Espírito. O Espírito Santo é revogável da igreja e penhor. Seu anel de noivado divino, por assim dizer, como que a noiva de Cristo. Ela nunca será esquecido, ele nunca será esquecido nem abandonado. Ou seja, o Espírito Santo é como se fosse uma metáfora, tá? Um anel de noivado, um anel de casamento. Como é que eu sei que eu sou casado? Olha para a mão esquerda da criatura. Eu tenho um anel que parece uma roda de trator aqui. Não sei por que é grande assim. O Espírito Santo é isso. Ele testifica e diz assim, ele é selado. Ele é de Cristo. Ninguém toca, ninguém mexe. Ninguém o arrebata das mãos de Deus. É isso que o Espírito Santo é. É um compromisso selado. Nós vimos recentemente a posse do presidente, onde ele assinou no legislativo e disse, eu estou casando com vocês, dizendo para o plenário. O Espírito Santo é a prova de que nós casamos com Cristo, nós somos a noiva do Cordeiro, e um dia nós vamos nos casar. Toda uma figura de linguagem, na eternidade seremos eternamente a esposa do Filho de Deus, para a glória de Deus. O Espírito Santo não é só uma energia, como muitos pensam. Ele é muito mais. A obra dele é maior, é mais eficaz e mais nobre. É convencer o pecador, é transformar e auxiliar o pecador todos os dias e selar esse pecador até o último dia, o dia da promessa.
A gente pode entender isso quando a gente vai para 2 Coríntios 5:5. 2 Coríntios 5:5. Ora, o próprio Deus que nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Cristo, Deus nos outorgou, nos colocou o penhor do Espírito dentro de nós. Isso é a prova de que nós somos selados, de que nós somos uma propriedade, essa propriedade de Cristo Jesus. Isso é para a glória de Deus, não para a glória dos homens. Finalzinho do verso 14. Até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Nós somos propriedade de alguém porque nós somos selados com o Espírito Santo. E isso não é para louvor dos homens, é para louvor daquele que nos chamou, que nos selou e que virá nos buscar um dia. Como Paulo já disse 2 vezes, no verso 6 e no verso 12, o objetivo final no resgate de Deus ao dos homens é o louvor da sua glória. O resgate que Cristo pagou é para louvor da glória de Deus. Quantas vezes nós nos achamos, e eu já me deparei com isso, com pessoas que se orgulham em si de serem salvas em Cristo. Eu paro e fico... Eu fico olhando as pessoas. Ah, porque eu sou crentão, né, cara? Tu vê assim, eu tenho 30 anos, assim, 30 anos faz que eu vivo, que eu tô dentro da igreja. 30 anos. E essa pessoa fica... Eu dou corda para ver onde ela vai. Ela fica cada vez mais falando dos feitos dela, engrandecendo a ela, como se ela fosse grata a ela. Eu fico parado pensando, e Deus? Que te escolheu na eternidade? E Cristo que morreu por ti? E o Espírito que trabalha e te sela? Onde é que fica eles? Nós vemos uma teologia do antropocentrismo. O homem é o centro. É tudo antropocêntrico. O homem no centro da teologia. Não é mais Deus o centro da teologia moderna. Não é mais para a glória de Deus que os crentes fazem as coisas. É para a glória de si. É para a glória da igreja, da placa institucional. As pessoas não falam de Deus para glorificar a Deus. As pessoas falam de Deus para glorificar a igreja que elas estão. Tá vendo aquela igreja? Aquela igreja faz isso. Tu vê quantas pessoas tem naquela igreja? Tu vê como tá cheia aquela igreja? E é tudo para a glória do homem. Deus é segundo plano. Venha no culto receber tal coisa. Não venha para o culto cultuar a Deus, não. É para receber tal coisa. Tudo está ao contrário hoje. O resgate que Cristo fez foi para louvor da sua glória. Nós somos crentes para a glória de Cristo. Para a glória de Deus. Não é para a glória de placa. Não é para a glória disso. A igreja como instituição serve para nos orientar e nos mostrar aquele que nos salvou. O papel está inverso. Aquilo que era para ser segundo plano está em primeiro plano, e o que era para ser e sempre vai ser primeiro plano está em segundo. As pessoas se orgulham da sua humildade, é uma coisa incrível. As pessoas se orgulham da sua humildade. Esses dias essa semana eu falei isso para uma pessoa, não me lembro, foi alguma discussão de teologia, eu falei, olha, eu estou vendo que tu te orgulha da tua humildade. Parabéns. Tu é crente mesmo. Nós precisamos terminar com isso. Nós não somos salvos e abençoados para a nossa própria glória, mas para Deus. Para Deus. É para Deus. As nossas bênçãos, tanto materiais, espirituais, que Cristo derrama sobre nós, não é para a nossa glória, não é para a gente dizer, olha aqui, ó, olha aqui meu diploma, veja como eu sou bonzinho, veja como eu sou abençoado por Deus, veja como eu. Não, é veja como Deus foi bom comigo, veja como muda tudo. Veja como muda tudo. Imagine uma cena, uma pessoa que passou na melhor universidade do planeta Terra. Ela diz, olha aqui, ó, com meus esforços, olha aqui que eu consegui. Veja a diferença. Veja com a graça de Deus. Olha aqui o que eu conquistei por meio de Cristo. Isso aqui é para a glória de Deus. Veja esse diploma. Veja como muda a centralidade do que a gente fala. E muitas das vezes,
nós nos orgulhamos e nós nos inflamos o nosso ego por nós ter sido salvo e remido por Cristo. O Evangelho é lindo porque ele esmaga a gente. É por isso que eu gosto do Evangelho. Eu sempre fui autossuficiente em tudo na minha vida. Sempre eu dei graças a mim mesmo. Hoje eu vejo que eu era um tremendo ignorante. Tudo foi por Deus. Até meus erros eu vejo a mão de Deus. Até o que eu fiz de errado foi para Deus me botar na linha. Até o que eu fiz de errado eu vejo que foi por Deus. Quanto mais Ele ter me chamado, quanto mais Ele ter me colocado dentro da igreja dEle, para falar das coisas dEle. E tem pessoas que se orgulham disso. Tudo é para louvor e para a glória de Deus. Isaías 43. A gente leu o 53, vamos para o 43 agora. Isaías 43 pode nos ajudar a entender isso. É o verso 20 e 21. Isso aqui está dentro de uma perícope onde, a gente vê Deus resgatando Israel, a libertação do jugo da Babilônia. E o verso 20 e o 21 de Isaías 43 diz assim, os animais do campo me glorificarão. Os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei água no deserto e nos rios, no ermo, para dar-lhes de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim para celebrar o meu louvor. O resgate da nação de Israel é para louvor da glória de Deus. E esse louvor será tão grande que até os animais louvarão a Deus para a glória de Deus. Veja isso. Os animais do campo me glorificarão. E os homens dotados de inteligência, abre aspas, livre-arbítrio e intelecto, não glorificam a Deus pelo que Ele fez. Isso causa um temor a mim. Que a gente abandonou o evangelho da glória de Deus e veio para o eu-evangelho. As boas notícias para mim, a glória para mim, tudo de bom para mim, é o eu-evangelho. Existe o evangelho e o eu-evangelho. Hoje em dia, infelizmente, a maioria da igreja do Brasil está no eu-evangelho. E a gente perdeu o e-evangelho. Nós precisamos o e, não o eu. Quando nós glorificamos a nós mesmos, roubamos de Deus aquilo que é inteiramente dele. Ele nos salvou para servi-lo, louvá-lo, e não para nos engrandecermos com o que ele fez. O propósito da eleição de Deus é para glorificarmos a Deus. O propósito da salvação de Deus é para nós glorificarmos a Deus. O propósito do Filho ter morrido e nos salvado é para glorificar a Deus. E o propósito do Espírito Santo ter nos selados é como o penhor dessa herança para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Um dos 5 solas da Reforma Protestante é só lhe deu glória. Somente a Deus a glória. Só lhe deu glória. Somente a Deus a glória. Então hoje eu queria falar sobre o penhor de Cristo, que é o Espírito Santo. E tudo isso é para a glória de Deus, não para a glória dos homens. Eu consigo tirar 3 aplicações daqui, de Efésios 1, do 11 até o 14. Em Cristo somos uma herança conquistada por meio de Cristo Jesus e da sua obra. Está lá no verso 11. Ou seja, em Cristo, ligados a Cristo, nós somos uma herança para Deus, conquistada por Cristo na sua obra e selada com o Espírito. Veja, de novo, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito. 3 agentes. Vamos ler o verso 11 novamente. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, ou seja, Deus o Pai, conforme o conselho da sua vontade, não da vontade do homem. Deus não pede licença para ninguém porque Ele é soberano. Ele te convence, Ele te dobra, te bota de joelho e diz vem, e tu vem. Foi assim com Paulo. Jesus não chegou para Paulo, tu me aceita? Vem cá, Paulo, que eu vou te mostrar uma coisa. Por que tu me persegue? Tu me persegue? Então eu vou te mostrar como importa sofrer por amor do meu nome. É assim que Deus faz. Nós somos uma herança conquistada.
Segunda coisa que eu consigo aprender, a segunda aplicação que eu posso fazer do texto, tá? Essa herança, que somos eu e você, nós somos predestinadas para o louvor e glória de Deus. De novo, Deus falando em a sua predestinação. A predestinação é para louvor e glória de Deus. Se tu acha que é injusto, reclama com Deus, porque foi Ele que fez. Eu sempre digo isso. Eu não estou aqui para explicar os meandros da soberania de Deus. Porque o pensamento de Deus é muito maior que o meu. A capacidade de Deus é muito maior que a minha. A minha obrigação como servo dele é ler a palavra dele e glorificar. E ler o que está escrito. Não tentar moldar o que está escrito. Não aplicar o que está escrito à minha lógica humana. É dizer que a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Ou seja, nós somos uma herança predestinada. Isso não cabe a mim questionar e dizer por que tu fizestes assim. Paulo, em Romanos 9, ele faz uma pergunta retórica, interpelando um interlocutor imaginário, que o interlocutor diz assim: por que se queixa ele ainda? Quem resistiu à sua vontade? Falando de Deus. Quem pode resistir à vontade de Deus? Paulo responde: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Essa é a minha resposta. Quando alguém questiona a eleição, eu digo isso. Quem é tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura o barro pode dizer ao oleiro: por que me fizestes assim? Não cabe a mim questionar, cabe a mim dar glória a Deus pela obra de Cristo, por Deus Pai ter me chamado, escolhido e eu ter sido selado com o Espírito Santo a promessa, aquilo que é irrevogável, que é infalível. Terceira aplicação é que a prova cabal desta eleição e salvação é o selo do Espírito Santo da promessa. O que assegura tudo é esse penhor. Está lá no verso 13 e 14, quando diz: em quem também vós, depois de que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido em Cristo, fostes selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Deus faz todas as coisas para a sua glória e graça. Tudo é para Ele, por meio dEle, e a prova disso é que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Toda vez que um irmãozinho vier dizer: tu não tem Espírito Santo, leia Efésios 1, do 11 ao 14, para ele e diz: tem que tirar isso de mim. Você pode tirar com as tuas palavras, mas que aquilo que Cristo conquistou por mim é meu, Ele me deu, e é para louvor dEle, não para o meu louvor. Tem pessoas que se orgulham de ser, abre aspas, espirituais. Queria dizer que essas pessoas, elas estão erradas. Nós temos que olhar para aquilo que Cristo fez em nós e dizer: quão miserável eu sou, eu fui e eu serei enquanto eu viver nesse corpo corruptível. Por isso que nós anseiamos pelo dia final, onde nós seremos transformados e seremos em glória, glorificados, não por méritos nossos, mas pelos méritos de Cristo. Amém? Pai, muito obrigado, Pai, por mais um domingo na Tua presença, Pai. Pai, nós entendemos, Pai, que Tu nos chamaste soberanamente, que o Teu Filho naquela cruz consumou a salvação, Pai, e que o Teu Espírito nos sela como penhor desta herança. Pai. Pai, nós Te agradecemos por tudo isso que Tu tem feito, por tudo isso que Tu fizeste por nós, Pai, mesmo nós não merecendo absolutamente nada além de um castigo eterno pelas nossas ofensas e pecados, nossas transgressões a Ti, Pai. Nós pecamos contra Ti, Pai. Todos os dias nós pecamos. Mas pelo sangue do Cordeiro, Pai, de um Cordeiro santo, imaculado, Pai, sem defeito, sem mancha nenhuma, Pai, nós somos salvos. Por isso, muito obrigado, Pai. Nós somos eternamente gratos. Não existem palavras, Pai, para descrever aquilo que nós sentimos quando ouvimos a Tua Santa Palavra. A única coisa que nos resta dizer é obrigado por tudo que Tu tem feito. Nós Te louvamos e engrandecemos o Teu santo nome. Pelo louvor da Sua glória e graça. Amém.